Este é o dia que o Senhor nos deu, mais um dia para a gente meditarmos na carta que mudou o mundo, essa nossa mensagem número 34 sobre essa maravilhosa epístola aos Romanos, né? E hoje o título é bem sugestivo: O bom que mata. Pode algo bom, algo que é perfeito, algo que vem do próprio Deus, trazer morte espiritual eterna para a gente? Essa é a grande mensagem que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo 7 de Romanos, né? Diz que, e Paulo fala, só há uma maneira. A lei, quando ele aborda o algo bom, é a própria lei de Deus, que reflete o caráter de Deus, só há uma maneira dessa lei não nos matar. É Deus pegar a ressurreição de Cristo e fazer que a ressurreição de Cristo entre na nossa vida, pela presença do Espírito Santo que venha comunicar uma vida nova. Por isso que ele fala para a igreja que nós fomos enxertados em Deus. E fomos enxertados em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, precisamos substancializar essa realidade. Aquilo que está em 1 João, capítulo 3, verso 9, nós não vivemos mais na prática do pecado, porque dentro de nós existe uma semente divina, né? Essa semente divina, que é a presença do Espírito Santo, ela tem que controlar o nosso viver. Então, esse capítulo 7 que fala o poder da lei, como ele atiçou o pecado, né? O pecado, ele explorou o mandamento, os mandamentos da lei de Deus e causou três efeitos devastadores. Primeiro, ele manifestou o pecado, tornou o pecado mais vivo. Segundo, ele se tornou a lei de Deus, que era para apenas, que ela tinha a função de mostrar quão pecaminosos nós somos, ela acaba virando a causa, porque a partir do momento que existe um mandamento, eu tenho prazer em quebrar esse mandamento. E, ao mesmo tempo, ela nos condena, porque ela fala, não cobiçarás, e a gente cobiça, tem mais vontade de cobiçar, né? 1 Coríntios capítulo 15 diz que a força do pecado é a lei. Então vamos continuar. Vamos trabalhar nesses três versículos, 11, 12 e 13. Vamos ver o que ele diz aqui no capítulo 7. Verso 11, ele fala assim: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Olha só que revelação fantástica, que dramatização que ele está trazendo aqui para nós, para mostrar o efeito do pecado. Nós falamos no último encontro, né, sobre, nós vemos tratando do problema da cobiça. Eu convido você a assistir esse vídeo, o problema da cobiça. Ele é fundamental para a gente entender a nossa natureza, né? Ele apresenta o pecado como se fosse uma represa, né? Onde você tem as águas de um rio, você coloca ali uma barreira, represa essas águas para uma finalidade qualquer, gerar energia elétrica, ou mesmo área de lazer, enfim, você represou aquelas águas, a pressão das águas naquela represa. O pecado, ele vem e destrói essa represa, e aí aquelas águas vêm e inundam tudo ao redor, causam grande devastação. É isso que a lei fez. A lei chega e mostra para a gente, ó, não cobiçarás, 10º mandamento. E a gente sente mais vontade de cobiçar, por causa da nossa natureza. A cobiça está presente em tudo. A natureza humana, em Romanos mostra isso para a gente, ela é insaciável por causa da cobiça, né? Reparem, às vezes uma pessoa se esforça tanto para querer comprar algo, se endivida, faz crediário, ou usa o cartão de crédito, enfim. Quando ela consegue comprar aquele bem, aquilo para ela, dependente de qual seja, ela tem aquele prazer por ter conseguido comprar aquilo. Passa um tempo, aquilo já não exerce o mesmo prazer nela. Ela se acostuma, né? E ao se acostumar com isso, ela começa a cobiçar outras coisas. Isso é parte da natureza humana.
essa insaciabilidade que existe dentro de nós. Toda propaganda ela é feita para despertar a cobiça, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, isso se tornou algo maciço, maciço, utilizando os meios de comunicação. E ela produziu algo na humanidade chamado fundamentalismo do consumo. As pessoas se tornaram cada vez mais consumistas, cada vez mais comprando, né? Basta ver, isso acontece em qualquer lugar do mundo, até em países do Oriente. Quando a Apple vai lançar um novo iPhone, as pessoas chegam a dormir na fila para poder comprar um novo iPhone. Isso está manifesto naquele pai, naquela mãe que enche o filho de presentes, às vezes até para aplacar sua consciência de ser pai ou uma mãe ausente, né? Enche a criança de presentes. O que vai acontecendo? Ela está destruindo o futuro desse filho. Está destruindo. Porque cada vez que você dá tudo para ele, e sem nunca produzir algo no coração dessa criança de mérito. Olha, eu vou ganhar isso se eu tiver o mérito de repente, sei lá, tirar boas notas, fazer tarefas dentro de casa, enfim, a meritocracia que precisa ser despertada na criança para que ela conquiste algo. Se você não faz isso, quando essa criança se tornar um adulto, ela não vai ser uma pessoa insaciável, em todos os termos. Se os pais não exigem nada, o caráter dessa criança será deformado. E a vida, quando ela vem com as suas exigências, esse tipo de gente não pode ouvir um não, senão ela fica completamente desestruturada emocionalmente. Então, a obrigação dos pais é preparar as crianças para a vida, atuando aonde? Atuando no caráter. Que o próprio Deus, ele também trabalha com reciprocidade. As alianças de Deus, nós já falamos aqui, é uma via de mão dupla. Nós fazemos e Deus faz a parte dele. Então, o que isso tem a ver com o pecado? O pecado tem esse poder de pegar um mandamento, estimular a cobiça, atiçar cada vez mais. Por isso que ele está falando aqui no verso 11 isso. Agora, olha o que ele continuando no verso 12. Ele fala assim: portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quer dizer, o problema não está no mandamento, é o bom que causa a morte. Né? Nós falamos em mensagens anteriores, a lei você pode imaginar como sendo um termômetro que mostra a febre destruidora que está acontecendo no nosso corpo. Ela não cura a febre, ela não cura a doença, ela aponta para algo que está dentro de nós. Ela é santa, ela reflete o caráter de Deus, logo ela não é o pecado. Ela manifesta o pecado, mas não é responsável pelo pecado. Olha que coisa incrível. E essa revelação só está em Romanos capítulo 7, irmãos. As exigências da lei são justas, são santas, são boas, são benéficas para a gente. Deus entregou essa lei para Moisés no deserto, para que o povo vivesse de acordo com essa lei. O problema não está na lei, o problema está na natureza humana. Então, se você vê a história de Israel, quando a lei é dada, a partir dali é uma sucessão por séculos e séculos de violação da lei, até que eles são destruídos e levados para o exílio. E Deus teve que preservar um grupo pequeno, um grupo que tinha algum tipo de caráter, amor, temor de Deus, para poder trazer de volta para que a criança, Jesus Cristo, nascesse em Israel para cumprir a promessa para Abraão. Então, reparem, as exigências da lei são justas, são santas, são boas, são benéficas. O problema está em nós, na nossa natureza pecadora. E ele continua no verso 13, ele fala assim: então, o que é bom se tornou em morte para mim? Ele fala: não, de modo nenhum. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, a lei, né? De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha que coisa fantástica, irmão. Paulo está lançando a segunda pergunta. O que é bom se tornou morte? É um paradoxo, né? Ele fala: não, de modo nenhum. Nós recebemos a lei
e pecamos. E por pecar, nós iremos perecer, né? Não fisicamente. Fisicamente, o pecado já trouxe morte física para a humanidade, mas a pior morte é a morte espiritual, longe da presença de Deus. A lei, por seu turno, não perece, ela é eterna. Jesus falou: passarão céus e terra, mas não cairá um tio sequer da lei. Ela permanece na sua glória. O pecado é que é o vilão. O pecado agarra a oportunidade do mandamento e tira o poder do mandamento em fazer aquilo que é certo. Ele explora algo bom com um propósito maligno que causa morte espiritual. É você pegar um assassino que cometeu um crime, digamos, matou alguém. Naquele país existe uma lei que, se a pessoa cometer um homicídio, ela será condenada à morte. Alguns países do mundo têm essa lei. Então, repare, o problema está na lei que condenou o criminoso à morte ou o problema está no assassino que matou? É claro que está no assassino. A culpa não é da lei. Se ninguém matar, ninguém vai ser morto, né? Então, reparem como isso é sutil, irmão. Como Paulo recebeu essa revelação do próprio Cristo. Quando surge o cristianismo, né, surge também baseado em filosofias gregas, o movimento gnósticos, e depois os cristãos mesmo vão criar dentro de núcleos que eram considerados antinomista, antinomos. Nomos significa moral, né? Para eles, valia tudo debaixo do céu. Você podia fazer tudo, você podia fazer orgias, podia fazer incesto, tudo era válido. Repare como tudo isso passa pela área sexual. Porque eles diziam que o corpo físico vai morrer, vai para debaixo da terra. Mas agora não, nosso espírito foi recriado. Nosso espírito é puro. Então, nada que a gente fizer com o corpo vai contaminar o espírito. Porque o nosso corpo é atiçado pela lei. Aí vem o apóstolo Paulo e fala: não, isso é diabólico. Isso é diabólico, você não está mais debaixo do pecado, o pecado não te escraviza mais. Você não tem mais permissão para pecar. É o pecado que é o responsável por impedir a gente de cumprir a lei. E trazendo essas verdades, né, para a nossa sociedade moderna, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu o grande perigo de você relativizar tudo, né? Porque o homem da Idade Média, ele entendia o seguinte: era branco e preto. Não tinha áreas cinzas, né, em termos de comportamento. Ou você está pecando ou não está. Tinha temor de Deus. A partir da Segunda Guerra Mundial, tudo isso foi mudando, irmãos. Foi mudando. As pessoas, não seja tão rigoroso com você mesmo, né? As filosofias, as ideologias materialistas, a própria psicologia, a própria psiquiatria, né? E as religiões orientais, que não existe essa noção de pecado, né? Existe a noção de purificação através de reencarnações, enfim, várias coisas, várias essa salada, o que fez? Relativizou tudo, tudo. E isso entrou dentro da igreja, irmãos. Infelizmente entrou, né? Versículos bíblicos são usados para justificar qualquer coisa. Tudo é relativo. Por isso que você tem bancada evangélica, pastores que são deputados. Por isso você tem Marcha para Jesus, onde políticos sobem púlpitos para pedir voto dentro das igrejas, onde a gente vê um engajamento. Por isso, me permitem falar algo aqui que talvez vá chocar, por isso que muitos setores dentro do fundamentalismo cristão que acham que Israel é dono daquela terra, por herança de Deus, eu não estou entrando nesse mérito, então ele tem o direito de eliminar o povo palestino daquela terra. Ele tem o direito de fazer um apartheid, como era feito na África do Sul, né? Com relação à população negra, pela minoria branca. E aí a gente vê que nunca consegue se ter paz naquela região. Então, por quê? Porque o ódio impera. O ódio impera. E porque tudo é relativo.
Nada é pecaminoso. E como a gente embarca nisso, irmãos? Embarca, por isso que a gente vê a intolerância contra várias coisas, a intolerância contra o movimento LGBT, intolerância contra as religiões afro, intolerância contra várias outras pessoas que pensam de outras religiões. A igreja vai se tornando uma grande Ku Klux Klan, irmão. Isso é altamente diabólico, porque a gente não está reconhecendo que o problema está no caráter da nossa individualidade, no problema do pecado que está dentro de nós. O pecado ele sempre vai desviar do padrão do caráter que Deus estabeleceu. Reparem, eu quando venho para Jesus, nasço de novo, um novo nascimento ocorre em mim, o meu caráter não é transformado do dia para a noite, não. Se eu tenho vícios de caráter, problemas de caráter, isso não é. O milagre do novo nascimento não altera o meu caráter de forma instantânea. O Espírito Santo tem que aplicar a obra da cruz em nós para que a gente vá se transformando, se tornando uma pessoa melhor. Por isso que a gente sempre fala, para o problema de você sentir culpa de atos passados, não procede mais, né? Porque agora você é nova criatura, foi perdoado por Deus. Quando você sente culpa, você está se colocando debaixo da lei. Mas isso não impede de entender a revelação que o Romano está trazendo para nós. Somos seres morais. Deus colocou a consciência em nós. O atributo da consciência é que, que é o alarme que Deus coloca dentro de nós quando a gente começa a fugir ao padrão moral. Os valores morais podem mudar com a cultura. Há 100 anos atrás, a virgindade era considerada uma virtude. Hoje é considerada uma anomalia. Os padrões morais humanos mudam por causa do pecado. Mas a violação da nossa consciência sempre vai estar presente quando a gente quebra os princípios morais que Deus estabeleceu. Sempre vai trazer culpa. Então, a consciência de uma pessoa sem Jesus Cristo é uma consciência pecaminosa. Essa é a verdade, irmãos. Ele é um transgressor moral diante de Deus. E ele será julgado pela lei de Deus. A palavra fala isso. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não queriam não vão para a luz porque não quer ver que suas obras serem manifestas. E essa é a situação da humanidade. A lei humana, ela pode até perverter um comportamento moral e de bons costumes, mas nunca vai eliminar o conflito que existe dentro do coração humano, dentro da consciência humana. Uma lei pode, por exemplo, dizer que o aborto é permitido, mas a pessoa que pratica o aborto, ela vai sempre sentir culpa por isso. Por quê? Porque Deus colocou isso na consciência humana. Independe de leis humanas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então, isso é muito sério. Lutero declarava que vivia sobressaltado com a sua conduta. É um sentimento até saudável, mas a grande cobiça dele era não perder a conexão que ele tinha com Deus. Coisas que hoje não são mais importantes, irmão, na mente de muitas pessoas cristãs. Por que a Bíblia combate tanto a vaidade, a soberba? Porque é um dos sentimentos mais carnais que um ser humano pode ter. Porque é a mãe do orgulho. Achar que nós temos algo especial que outras pessoas não têm. Por isso tem guerras. Por isso não para de ter guerras, não para de ter conflitos, né? As pessoas, as nações se preparam para a paz se armando até os dentes. E basta acontecer uma fagulhazinha que elas se matam, se destroem mutuamente. E muitas vezes dizem que fazem isso em nome de Deus. Preste atenção, irmão. A minha reputação perante os homens, para Deus não tem a menor importância. Menor importância. A minha reputação perante Deus é que é importante e é baseada
naquilo que o meu homem interior, o meu espírito está agindo e fazendo, tendo, em função daquilo, da direção do Espírito Santo em mim. O mundo não vê isso. O mundo não entende isso. O apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais são loucura para o homem natural. Mas Deus vê, Deus está atento a isso, irmãos. Muitas vezes a gente pode assumir atitudes para não violar nossa consciência que podem ser mal compreendidas. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que não querem violar sua consciência e pagam prejuízos por suas atitudes aos olhos humanos. São perseguidos. Né? Isso acontece muito, 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 muito. O mundo valoriza o talento, o mundo valoriza as conquistas. Caráter para o mundo é algo secundário. Não era há 100 anos atrás, mas hoje é secundário. Hoje, quando você vê uma pessoa com riquezas, ou um político que é muito bem sucedido, até um traficante é exaltado, irmãos, pelo poder que ele tem. Aí você vê um gari, uma profissão humilde, mal paga, que achou uma bolsa com $30.000 e devolveu. Aos olhos de Deus, irmãos, isso tem um valor incomensurável. Políticos que usam até o evangelho para colocar sua base política, né? Que consegue votos usando igrejas para se elegerem. Isso é imoral, irmãos. É imoral. É completamente imoral, por mais que ele queira defender uma pauta de moralidade. Eu não sei se a gente consegue entender isso, porque a verdadeira moralidade vem do coração humano se submetendo ao Espírito Santo. Então, quando ele chega aqui no verso 13 e diz para a gente isso aqui, ó, o que é bom se tornou em morte para mim? Não, de modo nenhum. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Isso é uma coisa fantástica, fantástica. Que para Deus o que vale é o caráter, que o mandamento da lei vai revelar. A lei revela um estado pecaminoso que existe dentro de nós, que muitas vezes a gente não tem consciência desse estado. Eu me lembro que uma vez, a minha filha mais nova, devia ter uns 5 ou 6 aninhos, ela colocou uma moedinha naquela máquina de chiclete e veio 2 chicletes, em vez de um só. E ela ficou super feliz. Aí eu falei, você tem que ir lá no caixa da padaria e devolver o outro chiclete. E a máquina está com defeito. Por que eu vou fazer isso? Não, você tem que devolver, porque você pagou apenas por um chiclete. Isso ficou tão marcado no caráter dela, que hoje, como adulta, qualquer dívida que ela tem, qualquer coisa, ela fica, meu Deus, eu tenho que pagar, não posso ter essa dívida. Por quê? Porque isso foi formado no seu caráter. Então, reparem, irmãos, o caráter é a função dos pais formarem. Para evitar isso, para que o bom não cause morte eterna. Ezequiel capítulo 14, verso 14, Deus fala para o profeta Ezequiel, ainda que Noé, Daniel e Jó, 3 personagens que tinham um caráter ilibado diante de Deus, intercedesse por esse povo, eu não iria ouvir esses homens. Eles não vão evitar o juízo que eu vou fazer contra a nação de Israel. O mundo valoriza os talentos, o mundo valoriza a conquista. Talvez olhasse para Jó e falasse, olha que homem rico. Olhasse para Noé, olha, um armador, um engenheiro que está construindo um navio. Olhasse para Daniel e falasse, olha, ele é primeiro-ministro de 3... Foi primeiro-ministro da Babilônia, foi agora primeiro-ministro da Pérsia, um político fantástico. Deus diz, não é nada disso que eu valorizo nesses homens. Não é pela justiça própria, nem pelos méritos deles. É pelo caráter transformado pelo Espírito de Deus. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo arregaça as suas mangas, permite usar esse termo, e vai fazer um grande trabalho em nós, que é formar o caráter de Cristo em nós. É algo muito mais agudo. Ele aplica a cruz, muitas vezes o sofrimento que a gente passa é para isso. Quando você olha o Calvário e vê aquelas 3 cruzes, aos olhos humanos,
Eram 3 criminosos. E a cruz do meio, onde estava o Cristo, era o maior dos criminosos, o maior dos pecadores. Por isso que momentos antes, no Getsemane, foi algo tão doloroso, ele suou sangue. Ele teve que ficar sozinho porque ele estava recebendo o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele teria que derramar todo o seu sangue naquela cruz para que o Espírito Santo viesse e transformasse a nossa natureza. Então a lei é boa? É. A lei é santa? É. Mas a lei iria nos condenar por toda a eternidade. O mandamento, que é bom, iria me matar espiritualmente por causa do poder do pecado, se Cristo não tivesse vindo e morrido a minha morte. É isso aí, irmãos. É isso aí. Que a gente possa valorizar todos os dias da nossa vida uma consciência tranquila diante de Deus. A consciência não vem pelo que as outras pessoas dizem o que é certo ou errado, ou o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. A consciência é o Espírito Santo que coloca em nosso coração aquilo que nós devemos fazer e agir, para que o bom não nos mate. É isso aí, queridos. Que essa mensagem, que essa revelação fantástica, fantástica de Romanos fique no seu coração. Fique no seu coração, porque a gente está precisando cada vez mais disso. Precisamos ouvir essas palavras todos os dias, irmãos. Todos os dias. Porque a humanidade corre grande perigo. Grande perigo. E Jesus está voltando. Tá bom? Uma ótima semana. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.